1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13. Ainda neste ano, ou na verdade já neste ano, nas férias pastorais, eu cheguei a trazer uma série de mensagens de Paulo com relação a casamento, pela qual eu falei para a igreja que eu sofri bastante para preparar essa mensagem. Nós entramos também numa vibe nutricional, falando sobre dietas alimentares. Então, assim, nós até aqui observamos Paulo falando com a igreja de Corinto sobre bastante assunto doutrinário, com relação a divisões, logo no início da sua carta, com relação a chamados, dons, talentos, com relação a divisões, com relação a brigas, com relação a conselhos, com relação a, já no final agora, sobre casamento, sobre questão de alimentos puros e impuros, sobre direitos de um apóstolo, a qual eu quase briguei por esse direito, mas também deveres de um discípulo. Então até aqui nós temos assuntos bem doutrinários, Paulo preparando a igreja de Corinto para que a igreja esteja de fato preparada. E agora Paulo, ele fala o seguinte: olha só, nós temos uma história a ser contada para que vocês possam usar como exemplo das suas vidas. Paulo, nesse momento aqui, ele puxa uma ponte lá do Êxodo, onde ele fala para a igreja de Corinto como Deus cuidou de Israel, dos hebreus, lá ainda no Êxodo, como que Deus cuidou do seu povo, seja colocando sombra onde tinha muito sol, seja colocando calor onde tinha muito frio, seja dando alimentos porque não tinha, deu água para matar a sede, suas vestes, suas sandálias não se gastaram. Então ele está fazendo esse ponto para a igreja de Corinto, para que eles pudessem entender nossa história. Então, para nós hoje, também, nossa história. Então, aqueles amantes de literatura, de estudo, sabem que nossa história não é agora. Nossa história tem um passado a ser contado. E Paulo fez isso com a igreja de Corinto. E agora, o Marcelo, estudando, conseguiu enxergar nessa história algo que pode ser para nós hoje. Paulo não escreveu para a Ibéria, Paulo escreveu para Corinto, mas, como bom cristão que nós somos, devemos sempre pegar a interpretação do texto e aplicarmos para nós hoje. E é isso que nós vamos tratar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. Diz assim na minha versão em porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos.
Assim, aquele que julga estar firme, cuida-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Oremos novamente. Pai, Tu és soberano, maravilhoso, e rendemos graças a Ti, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos amou, é porque o Senhor nos guardou desde o início. E cuida de nós nesse momento e prepare-nos para essa mensagem, que possamos sair daqui transformados. Oração por parte de Jesus. Amém. Nossa fidelidade a Deus é demonstrada pelo bom proveito dos seus cuidados e firmada pela sua aprovação. Repetir. Nossa fidelidade a Deus é demonstrada pelo bom proveito dos seus cuidados e firmada pela sua aprovação. Essa é a ideia do texto que nós vamos estudar. Nos versículos 1 a 4, nós podemos observar o cuidado de Deus. Aí eu sempre vou fazer um parêntese. O cuidado de Deus em Cristo. Não foi um cuidado por si só. O cuidado de Deus foi em Cristo Jesus. Os cuidados, eles estão presentes desde a criação, e a gente pode observar isso. Quando Deus criou, Ele preparou tudo perfeito. Ele criou Adão na sua perfeição. Ele cuidou de Adão, dando-lhe uma ajudadora. Então, desde Gênesis até Apocalipse, nós podemos observar na Bíblia os cuidados de Deus em Cristo Jesus. Fazendo uma ponte aqui para que Paulo puxou lá em Êxodo, onde Deus cuidou do seu povo, eu vou observar um texto aqui, dentre muitos, daquela aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis. A aliança que Deus fez com Abraão, Gênesis 17, versículos 1 a 9. Não vai ser o texto da afirmação da aliança, mas vai ser o texto da demonstração de cuidado que a gente pode observar depois na sequência. O contexto, Deus já tinha firmado a aliança e agora tem a circuncisão. E aí Deus fala o seguinte, Gênesis 17, versículos 1 a 9. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja inteiro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: Será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei minha aliança com uma aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, serei o Deus deles. De sua parte, disse a Deus a Abraão: Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Então, no contexto da aliança, nós temos Deus prometendo a Abraão até então, que ele seria pai de uma grande nação. Abraão tentou dar aquela ajudinha básica para Deus, assim como nós fazemos hoje. Mas naquela ajudinha, Deus falou: não é por aí que eu vou cumprir a promessa. Eu vou cumprir a promessa em outro momento. Segura aí. E Deus assim o fez. O que nós temos em Êxodo, que é o que Paulo está apontando aqui agora? Quem é aquele povo do Êxodo? Não são os descendentes de Abraão, ao qual Deus prometera no passado? Deus cuidou, como eu disse na introdução, ao ponto de suas roupas e suas sandálias não serem gastas.
E nesse momento Paulo está falando para o povo de Corinto, olha só, apesar dos pesares, apesar de tudo isso que vocês têm vivido, apesar das falhas da igreja, Deus cuida de vocês. E agora não Paulo, mas falo eu. Paulo tem essa... Agora não fala ele, mas eu falo. Então agora não é Paulo, agora sou eu, Marcelo. Será que Deus tem cuidado de nós? Espero que no íntimo vocês respondam que sim. Porque Deus tem cuidado de nós. Se nós estamos aqui, não estou falando nesse momento de culto agora, mas se nós estamos aqui vivos, é porque Deus cuida. Deus está cuidando dos seus. Seja lá em Gênesis, desde a criação, seja no Êxodo, como agora também, cuidando de nós. E nós estamos, por causa disso, desfrutando de um culto público. Coisas que muitos talvez não consigam ter esta oportunidade. Então, nos versículos 1 a 4, existe o cuidado de Deus em Cristo. Eu não li do versículo 1 a 4, mas para a gente entender que ele fala logo do início, olha só. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ou seja, ele está trazendo uma alusão do Êxodo, para que nós possamos entender isso. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Mas Cristo já tinha aparecido na terra como homem? Não. Mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, já lá no Êxodo apontava para Cristo. Versículos 5 a 11 mostra aqui que nem tudo são flores. Nós vimos aqui, no 1 a 4, que existe o cuidado de Deus em Cristo. Deus cuidou. Os 5 a 11 não são tão flores assim. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha só, não foi de alguns, foi da maioria. Deus não se agradou da maioria. Então nem todos são flores. Ele cuidou, mas ele também não se agradou da maioria. E dando sequência. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Isso não é para a igreja. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas nós não queremos ser coincidência. Então qualquer semelhança é semelhança mesmo. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Não é coincidência. Aconteceu, está escrito para ser exemplo. Mesmo diante de todo o esplendor e glória de Deus, o povo rejeitou o Senhor. Mais uma vez, lembrando do contexto de Êxodo, que é o que Paulo está falando. Deus cuidou. Alimento, sombra, calor em meio ao frio, roupas, sandálias não se gastaram. Mesmo diante de todo esplendor e glória, o povo rejeitou.
A maioria, é o que está escrito, fugiu do padrão de Deus e ele os rejeitou. O que nós temos feito diante de tamanho cuidado de Deus? O que nós, Igreja Batista do Rio da Praia, carinhosamente conhecida como IBEP, o que nós temos feito diante de tamanho cuidado de Deus? Nós sabemos que Ele nos livra das perseguições. Nós não somos hoje uma igreja perseguida. Não somos. Eu acho que nem individualmente hoje aqui sofre perseguição por causa do Evangelho. Eu acho que nem a igreja como um todo, eu acho que individualmente também ninguém sofre perseguição. Será que esse cuidado está nos aproximando mais dele? Ou será que esse cuidado está nos afastando mais dele? Porque nós sabemos que, diante de uma igreja perseguida, nós vemos sempre uma igreja que cresce. Será que nós precisamos ser perseguidos para crescermos? Nós estamos rejeitando ao Senhor por causa dos seus cuidados? O que nós temos feito diante de tudo isso? Nós vimos que Deus cuida em Cristo. Nós vimos que nem tudo são flores, porque Deus rejeita. Então, existe a rejeição de Deus, mas a maioria do povo, então, versículos 1 a 4, Deus cuida em Cristo. 5 a 11, existe uma rejeição de Deus para a maioria. Não são todos que são rejeitados, só a maioria. Mas, como sempre, Paulo é muito bom ler as cartas de Paulo, que a cada perícope, a cada passagem que a gente lê, ele instrui, ele dá exemplo, mas ele finaliza dando as boas novas. Ele sempre finaliza um assunto da sua carta com boas novas, com boas notícias. Olha só, tudo bem, aconteceu isso, vocês estão dessa forma, mas, para quem gosta de português, todavia, no entanto, tanto quanto, porém, e outros mais, dos versículos 12 e 13, nós temos a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Mas antes que alguns ou outros peguem essa mensagem e falem que Ele é fiel, no sentido de que eu vou ser glorificado, no sentido de que eu receberei bênçãos, Deus ele é fiel a Ele mesmo. Quando nós falamos que Deus é fiel, nunca, jamais, em hipótese alguma, diga que Ele é fiel a você. Ele é fiel a Ele mesmo, e não a nós. Quem somos nós para merecermos a fidelidade de Deus? Versículo 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Os cuidados de Deus para conosco é porque Ele sabe que por nós mesmos nós iremos cair. E aí Paulo está tentando no versículo 12 o seguinte: essa segurança toda que nós temos em Deus não é para levar a soberba, não é para levar vocês a uma autossegurança ao ponto de pensar que não precisam de mais nada. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Apesar dos cuidados de Deus, devemos ter cuidado para não cair. Porque a fidelidade de Deus é grande. E no versículo 13 fica evidente: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. A sua fidelidade a Ele mesmo é para que nós não caiamos e desonremos o ser humano. Porque se eu, Marcelo Gonçalves, fui chamado para servir a Cristo e eu cair,
o nome de Deus vai ser zombado por causa de mim. E aí o que Deus faz? Se eu chamei o Marcelo Gonçalves para me servir, eu serei fiel a mim mesmo ao ponto de guardá-lo para que o meu nome seja honrado por ele. Porque se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui. Não no curso falando com vocês. Eu não estaria aqui salvo em Cristo. Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Aquilo que Paulo está falando para a igreja de Corinto sobre os cuidados de Deus, sobre aquilo que a igreja tem feito e como Deus o rejeitou, como Paulo sempre fala, agora não Cristo, mas digo eu parafraseio, agora não Paulo, mas digo eu, o que nós, IBEP, temos feito diante de tudo isso. O que as igrejas, em modo geral, a igreja de Cristo, tem feito diante de tudo isso? As aplicações ficam da seguinte forma. Primeiro, usufrua bem dos cuidados de Deus. Os cuidados de Deus, Ele não nos dá o direito de fazermos o que queremos. Não é para isso que Ele cuida de nós, para que eu faça o que eu quero. Eu não lembro a frase exata e não lembro o nome do autor, porque eu sou ruim de gravar isso, o pastor deve lembrar. Quando eu vivo conforme a vontade de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu faço o que eu quero, porque eu já vivo a vontade de Deus. Não sei se a frase é bem assim, e eu não lembro o autor, mas é nesse sentido. Quando eu vivo conforme a vontade de Deus, eu faço o que eu quero. Mas é porque eu quero, já é conforme a vontade de Deus. Então, os cuidados dele não me dão o direito de criar soberba. Agora eu estou protegido por Deus. Então aí, novos membros da IBEP já se converteram antes, então só se tornaram membros agora por causa da Assembleia, mas já eram salvos em Cristo. Os cuidados de Deus não lhes dão o direito de agora, sou crente, agora nada me atinge, nada me abala. Não é isso que a palavra está falando. Saber usufruir os cuidados de Deus é viver para a sua honra e glória. Viver conforme o nosso chamado. Nós iremos sofrer sim. Como todo a palavra fala, versículo 13. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, é comum. É comum. Mas Ele é fiel e quando eu caio, Ele mesmo providencia uma válvula de escape. Então, usufrua bem os cuidados de Deus. Saiba aproveitar. Segunda aplicação, seja aprovado por Deus. Não se trata de uma escolha. Eu quero ser aprovado, pronto, vou ser aprovado. A aprovação aqui tem a ver com aquilo que você faz para a honra e glória dele. Sou crente, estou salvo. Eu costumo brincar com os meus adolescentes que existem duas mudanças na vida de um cristão: a instantânea e a progressiva. A instantânea era morto nos meus delitos e pecados, me converti, pronto, estou salvo, vivo, eternamente vivo. Acabou, mudança instantânea. Não tem historinha para contar. Mas a progressiva é: a cada dia eu cresço mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, buscar a aprovação, o ser aprovado por Deus, não é uma exigência, é viver diariamente conforme Ele nos ensina. E aí sim, serei aprovado a cada dia pelo Senhor. Terceira e última aplicação: seja fiel a Deus. Ele é fiel a Ele mesmo. Se o próprio Deus, Ele é fiel a Ele mesmo, quem sou eu para negar a fidelidade? Então, que isso possa mudar a nossa vida, que isso possa mudar o nosso meio, não só de pensar como cristão, mas viver como cristão.
Eu sou o cara das frases que eu não lembro os autores, mas eu sempre lembro mais ou menos. Outro autor falou, e eu lembro também, que não basta ser cristão, tem que parecer ser. Então, mais um autor aí que vai entrar na conta dele, eu não sei o nome. Mas não basta ser cristão, tem que parecer ser. Porque se eu sou cristão, mas olha para mim, falei exemplo na sala sobre uma pessoa que me observava no bairro por tempos. E ele chegou uma vez e falou assim, você é crente, né? Aí eu pensei, o cara é psicopata também, né? Do nada. Aí a pessoa vai falar para mim assim, eu te observo há bastante tempo no bairro, e eu vejo que você é diferente dos outros jovens. Primeiro, o cara é psicopata, sabia que eu era jovem, eu não achei que fosse criança. Mas assim, o cara me observava no bairro há tempos. E ele observava e um belo dia ele encontrou comigo e perguntou, você é crente, né? Aí eu comigo, você é psicopata também. Aí eu disse, sou, né? Tipo assim, não entendi a pergunta, mas falei, sou. Não com medo, né, de ser crente, mas não entendi a pergunta dele. Aí, não, porque eu te observo há algum tempo no bairro e eu sei que você é diferente dos outros jovens da sua idade. Ou seja, e se eu fosse igual aos outros jovens, que quando ele falou isso, ele estava fazendo alusão também, não só de jovens ímpios que faziam e fazem hoje coisas erradas, mas também de muitos jovens que estavam indo para a igreja, mas que quando saíram da igreja não tinha diferença. Então, não basta ser, precisamos parecer que somos, porque nós somos a Bíblia que muitos não conseguem ler. O pastor falou também, né? Irmãos, com essas 3 aplicações, usufrui bem dos cuidados de Deus, seja aprovado por Deus e seja fiel a Deus, que nós possamos ter uma vida de dedicação total ao Senhor, para que nós sejamos, de fato, exemplos, para que nós sejamos, parafraseando o próximo tema da conferência de jovens da FIEL, o verdadeiro Evangelho, que nós sejamos espelho de Cristo. Vou finalizar lendo novamente a grande ideia que fica assim. Nossa fidelidade a Deus é demonstrada pelo bom proveito dos seus cuidados e firmada pela sua aprovação. Nossa fidelidade a Deus é demonstrada pelo bom proveito dos seus cuidados e firmada pela sua aprovação. Que os irmãos fiquem com Deus e que Deus nos conduza na sequência do nosso